Fala, meus amigos, beleza? Todo mundo sabe que o ministro Alexandre de Moraes é réu nos Estados Unidos, na Justiça Federal da Flórida, aonde as empresas Rumble e Trump Media processam o ministro. Até aí, tá tudo ok, a gente já sabe. Nós sabemos também que a AGU resolveu defender o ministro lá nos Estados Unidos, alegando soberania nacional, alegando de que o ministro estava agindo como o Estado brasileiro e não em seu próprio CPF. Vamos saber o que é que a justiça americana vai decidir sobre isso. Mas o ponto do meu comentário aqui hoje não é esse. Saiu uma matéria na Gazeta do Povo muito boa, mostrando que essa atitude da AGU pode ser um tiro no pé, tanto do ministro quanto para o governo brasileiro, que eles podem estar sendo arrastados para o olho do furacão. E é isso que se trata da matéria. Bom, é o seguinte, para evitar que Moraes seja tratado como réu individual, a AGU tenta convencer a Corte Americana de que ele agiu como autoridade do Estado brasileiro. Com isso, leva o Brasil a assumir como seus atos que as empresas americanas chamam de censura. A AGU afirma que o Brasil é a parte real interessada e que a ação deve ser extinta por falta de jurisdição sobre a lei americana de imunidade soberana estrangeira. Também tenta contestar a tese das empresas de que Moraes agiu ultra vires, isto é, fora do limite de sua autoridade. A defesa brasileira chama esse argumento de risível. Segundo o Brasil, Moraes expediu as ordens com base na autoridade conferida pelo presidente do STF no inquérito das fake news, e suas decisões foram depois referendadas por uma turma de 5 ministros do Supremo. Bom, essa movimentação da AGU transforma a ação contra Moraes em um problema para o Brasil como um todo. Abre aspas para Kátia Magalhães. A AGU vem com todo esse aparato, com a nota de Fachin, amparando a decisão de Alexandre de Moraes e transformando um assunto contra uma pessoa privada, Alexandre de Moraes, em um assunto de Estado. Isso é bastante sério, fecha aspas, diz ela. Bom, ela também critica o argumento de que Moraes agiu apenas dentro da autoridade como juiz. Um magistrado brasileiro não pode enviar ordens diretas a empresas nos Estados Unidos como se elas estivessem submetidas à justiça brasileira. O caminho correto seria recorrer aos canais formais entre os dois países por meio de carta rogatória, o que o ministro evidentemente não fez. Por isso, ao entrar no processo para defender os atos de Moraes como atos do Estado brasileiro, a AGU não está apenas chancelando ordens de censura, mas também a quebra desse rito. Passam a imagem de que o Estado brasileiro chancela oficialmente essas ordens censoras, chancela o atropelo ao rito da carta rogatória e chancela o atropelo ao rito do juiz ter que ser provocado. Não existe, é inimaginável, um juiz expedindo ordens de ofício contra pessoas sediadas em um país estrangeiro. Teria que ter seguido o rito do envio de cartas rogatórias, o rito previsto em acordos internacionais, Brasil e Estados Unidos, mas não enviou. Enviou por simples e-mail para o Rumble, como se o Rumble estivesse dentro da jurisdição dele, fecha aspas. E o ponto aqui é justamente esse. A partir do momento em que a AGU se arvora como defensora de Moraes e do Estado brasileiro, ela está dizendo que o Estado brasileiro cometeu as mesmas ações de censura que o próprio Moraes, ou seja, colocou o Brasil num pepino que não tinha nada a ver com o Estado brasileiro, e sim com o CPF de Alexandre de Moraes. Então agora, não apenas o Moraes vai estar no olho do furacão, como o Estado brasileiro, que resolveu defender ele, também vai estar. E aí, o Brasil será reconhecido como um Estado censor oficialmente, porque é disso que se trata em todo esse imbróglio
na Justiça Federal dos Estados Unidos. Enfim, meus amigos, é isso. Parece que a AGU deu um tiro no pé não apenas do ministro, mas também do próprio governo brasileiro. Quis dar uma despertinha, quis dar uma de João sem braço e no final das contas vai dançar, porque a justiça americana não é a bagunça que a gente vê na justiça brasileira. É isso. Bom, se vocês ainda não se inscreveram nos meus canais, o Didi News e o Didi RP2, por favor, se inscrevam lá no YouTube. E deixa aí nos comentários o que é que vocês acham desse tiro no pé que a AGU deu no ministro Alexandre de Moraes e também no governo Lula.